Queridos, vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. Hoje entramos no capítulo 4 dessa jornada, dessa aventura dos nossos irmãos da igreja primitiva na cidade de Corinto. Essa cidade que parece aquele filho difícil, aquele filho que a gente precisa insistir, repetir, orientar várias vezes. É uma carta muito difícil, tem muitos problemas, uma igreja que é assim como esse filho que a gente está falando, né? Uma igreja cheia de dons, às vezes é um filho que a gente sabe que é cheio de dons, que é cheio de virtudes, mas que a gente tem que estar ali admoestando, a gente tem que estar ali corrigindo, a gente precisa estar ali todo o tempo com os olhos abertos sobre ele, né? Então essa igreja ela era um pouco assim, parecida com esse filho. E essa primeira carta, sobretudo a primeira carta, é uma carta muito forte, uma carta com muitas correções, muitas orientações, muitas disciplinas, né? Depois a segunda carta, ela é um pouco mais amena, mas essa primeira carta ela é bem forte mesmo. Então é uma igreja que precisa de cuidado, né? Que precisa dessa paternidade mesmo. Então hoje nós entramos no capítulo 4, finalizamos o capítulo 3, né? Falando daquele templo do Senhor, que é a igreja, né? Falamos ali daquela lavoura e daquele edifício. Lembramos ali do fundamento, falamos do fundamento que é Jesus Cristo e daquilo que é edificado, né, sobre esse fundamento. Então falava-se muito assim de algumas orientações, de alguns ensinos que vinham em cima do fundamento, e que alguns deles seriam ouro, pedra preciosa, prata, madeira, feno e palha. E que o próprio dia seria como fogo, que ia provar essas edificações, e o que fosse de Deus ficaria, e o que não fosse não ficaria estabelecido. Então é importante a gente pensar nisso, que a gente vai agora transportar esses princípios do capítulo 3 e vamos enxergar um pouquinho isso no capítulo 4. Né? Aquilo que o dia vai mostrar, que o dia vai provar, as nossas obras. Falou-se muito ali do partidarismo, a gente vai ver de novo agora no capítulo 4 esse problema, né? Essa tendência que essa comunidade apresentava, né? de dificuldade. Então a gente vai ler ali, quero que você acompanhe comigo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Prestem bastante atenção, vou parar um pouquinho em algum outro texto aqui para a gente poder marcar bem, para depois a gente conversar a respeito. Hoje eu vou enxugar um pouquinho o nosso tempo, nós vamos terminar um pouquinho antes, porque às vezes por volta das 21h15 a gente consegue finalizar esse capítulo 4. Portanto, começa assim o primeiro versículo: que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse. Nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é que me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Lembram? Que é o Senhor, se julgamos, o Senhor é que vai mostrar, o Senhor é que vai dizer o que é, quem não é. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação.
Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo. Está dizendo para eles aplicarem, né? Então vocês apliquem essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapasse o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento ao outro. Então ele traz de novo o partidarismo, né? Ele está dizendo, eu apliquei isso que eu estou dizendo, trazendo como exemplo eu e o Apolo. Versículo 7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos colocou, a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temos nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de Deus. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos e vocês fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los, como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino em toda parte, em todas as igrejas. Então ele diz assim, eu vou mandar Timóteo aí para vocês, eu, meu filho amado, para vocês que também são meus filhos amados, para que vocês vejam, para que vocês se lembrem, para trazer lembrança da maneira de viver em Cristo Jesus. É uma maneira de viver, né, em Cristo Jesus. Tem uma maneira que ela é visível, tem uma maneira que ela é identificada, tem uma maneira que ela é chamada pelos frutos. Uma árvore se conhece pelos frutos. Tem uma maneira, tem uma expressão, essa vida em Cristo Jesus. Versículo 18. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei, não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas de poder. O que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Amém. Então, a primeira apresentação que ele faz, né, quando ele faz essa conexão com o capítulo anterior, onde no capítulo anterior ele cita, né, aquelas questões do corpo ali, que ele é suficiente, que qualquer coisa ela está ligada àquilo que Deus quer ensinar, porque é tudo a favor de Deus, tudo está cooperando, porque tudo é de Cristo e Cristo é de Deus. Então finaliza assim. Aí depois ele diz, bom, portanto, sendo assim, ele se coloca agora como aqueles que são os dispenseiros. Ele diz que todos têm que considerar eles como esses dispenseiros, esses encarregados
esses gerentes, esses supervisores dos mistérios de Deus. Então, esses que guardam, né? Esses que guardam esse depósito. Presta atenção nisso. Depois a gente vai ver um pouquinho mais a respeito desse depósito, coisas que são depositadas na nossa vida. Então, ele está dizendo, todos têm que nos enxergar como esses que são representantes, encarregados, autoridades do reino de Deus. O que eles carregam? Os mistérios. O que são os mistérios? É a revelação de Deus. É aquilo que Deus revelou para a igreja. Então, a igreja, que é aquele corpo que está fundamentado e edificado, com várias partes que compõem a igreja, eles recebem o mistério da revelação. Por isso que onde 2 ou 3 se reunirem, eles se tornam essa edificação onde o fundamento é Cristo. Por isso que ele está no meio deles. E aí a revelação. Aí os mistérios para o dia, os mistérios para o trabalho, mistérios para aquela boa obra que vai ser realizada, ela fica esclarecida, clara, nítida, reconhecida. Aquilo que estava em oculto passa agora a ser reconhecido. Agora, diz que esses encarregados, eles têm uma característica, tem uma coisa que eles precisam guardar, que é a fidelidade. Então, anote aí que esses dispenseiros, né, esses encarregados, desses guardadores desse depósito de Deus, eles precisam ser fiéis. E aí, o que é essa fidelidade? Essa fidelidade não é uma lealdade. Não é um pacto de lealdade, de eu ser leal a alguém. Porque às vezes eu posso ser leal a alguém num equívoco, numa mentira, num interesse próprio. Às vezes uma amizade ela pode ser leal, um leal ao outro. Agora é diferente de fidelidade, porque fidelidade é fidelidade ao único que é fiel a Deus, aquele que permanece fiel, ainda que nós sejamos infiéis. Então a fidelidade, esse permanecer fiel é permanecer ligado. Aí a gente pode já fazer uma alusão ao que foi ministrado no domingo, né? Ligado na videira verdadeira. Fiéis, ligados no conselho da Trindade. Aqueles que estão fiéis àquilo que é a vontade de Deus. Então, fidelidade está ligada às coisas de Deus, a propósito. Não é lealdade. Lealdade, até um bandido é leal a um outro bandido quando eles fazem um pacto, seja ele qual for. Às vezes a gente é leal numa mentira. Vamos ser leal aqui, vamos ser cúmplice aqui numa mentira. Se aquilo ali for conveniente e do nosso interesse. Aqui está falando que esses encarregados, esses dispenseiros, eles são fiéis ao que Deus está fazendo, porque eles carregam em si os mistérios da vontade de Deus. E aí, esses homens desse jeito, ele diz assim, olha, eu pouco me importo pelo julgamento dos homens, aquilo que os homens estão pensando a meu respeito. Sabe aquela coisa, o que os outros estão pensando de nós? Não é um desprezo ao que os outros estão pensando, mas é uma fidelidade ao que Deus está fazendo. Então ele diz, eu não ando como aquele que ele não tem estabilidade e qualquer vento de julgamento abala, qualquer pensamento externo abala a sua convicção, porque essa fidelidade gera nele uma consciência. Essa consciência a partir de uma convicção que vem do Evangelho. Então, a opinião de alguém ela é importante, mas ela não é base para nós, porque nós temos fundamento. Então, uma opinião contrária, uma opinião de crítica, ela é ouvida, ela é aceita, mas não é ela que nos norteia. Amém, irmãos? Então ele está dizendo, olha, embora vocês tenham opiniões a meu respeito, que são opiniões da justiça humana, ele fala do tribunal humano, mas ele diz que, de fato, ele não
leva muito em conta isso, porque nem ele mesmo confia no julgamento dele. É alguém que está aí, ele sabe que até ele mesmo tem um coração enganoso, que tem vontades, que tem sentimentos, pode levar ele a um equívoco de julgamento de si próprio. Então, por isso que ele... Não é aquela coisa de, eu não dou bola para o que os outros estão falando. Amém, irmãos? Vê se a gente entende isso aí, é importante, viu? Não é que eu não dou bola para os outros estão falando, eu escuto tudo, a gente escuta tudo. A gente ouve tudo. Agora a gente retém o que é bom. Mas a gente está aberto para ouvir tudo, a gente ouve crítica, a gente ouve qualquer coisa. Mas a gente retém o que é bom. E em Deus, nessa relação que a gente tem com o Espírito Santo, trabalhando com a palavra dele, com as intenções do coração e com a nossa consciência. Porque ele busca a aprovação não dos homens, mas de Deus. Aprovação dentro de um propósito, dentro de uma obra que está para ser realizada. Que ele tem uma função e ele representa, ele tem uma representatividade. Ele representa alguém, que ele fala de uma causa. Tanto ele quanto Apolo. E mais uma vez é citado aquele partidarismo. Aquela maneira que eles têm de elogiar mais alguém e aí automaticamente diminui a outra pessoa. Isso nós precisamos ter cuidado, queridos. Às vezes a gente tem uma certa simpatia por alguém, uma afinidade por alguém, a gente gosta mais de ouvir alguém, mas cuidado para que isso não seja exagerado a ponto de levar o desprezo a outro. Esse é o cuidado, uma chamada de atenção de Paulo para a vida dessa igreja, para a vida dos irmãos. Porque há um orgulho, uma arrogância, uma prepotência explícita nessa comunidade. Isso tem que chamar muito a nossa atenção. Porque Paulo diz assim, mas o que faz vocês diferentes dos outros? Então, tu vê que eles têm um olhar de si mesmo equivocado, como nós somos vistos por Deus. E ele continua, aí ele entra num campo de ironia. Ali no versículo 8, sobretudo no versículo 8, depois mais adiante, no versículo 10, ele trabalha de uma maneira irônica. Porque daí ele vai dizendo, olha, vocês já têm tudo, vocês são ricos, vocês são reis. Porque havia um pensamento altivo naquela comunidade. Quem sabe por ser um lugar com muitos dons, e nós vamos estudar os dons nos próximos capítulos, era um lugar de muitos dons repartidos, mas esses muitos dons dados por Deus, sem o espírito de humildade, acabam nos deixando ensoberbecidos, arrogantes, altivos, e automaticamente cegos, porque não enxergamos o que temos que enxergar e, consequentemente, não fazemos o que fomos feitos para fazer. Somos enganados pelo nosso próprio coração. Então ele diz, olha, vocês já são reis, se vocês tivessem sido reis, nós reinaríamos com vocês. Que pena que vocês não são reis. Porque se vocês fossem isso que vocês pensam que vocês são, nós estaríamos também junto com vocês, porque nós estamos juntos. Então ele trabalha no campo da ironia. Mas depois disso, que ele trata isso, aí ele diz realmente quem nós somos, quem eles são. Ele fala, olha, a impressão que eu tenho é que nós apóstolos fomos colocados como os últimos. Nós temos uma situação de dificuldade, porque, e aí lembram lá no primeiro capítulo, que Paulo anunciou que estava ali junto com os irmãos em fraqueza. Lembram disso? Estou com vocês em fraqueza, em temor e tremor.
Então ele está dizendo ali, ele diz, enquanto vocês são fortes, nós somos fracos. Enquanto vocês são respeitados, nós somos desprezados. Isso ele está falando para aquela comunidade ali, para os irmãos. Enquanto vocês são sensatos, nós somos loucos. Então, olha a disparidade que aí ele traz essa fala para que aqueles irmãos possam pensar e refletir como que eles estão se vendo, como que eles estão atuando, como que eles estão andando como igreja. Qual o coração daquela coletividade? E aí depois ele traz como que tem que ser, aí ele traz o comportamento dele. Lembrando, Paulo, com os irmãos, ele ficou 1 ano e meio naquela cidade. Então ele conviveu, ele andou, ele tratou. E aí ele traz a lembrança deles. Ele diz, nós, quando nós somos insultados, nós bendizemos. Escreve isso, querido. Eu acho importante escrever isso. Essa diferença, o que é essa força e fraqueza? Que ele diz, né? Vocês são fortes, nós somos fracos. Vocês são respeitados, nós somos desprezados. Vocês são sensatos, nós somos loucos. Aí depois ele diz, olha, porque está ligado diretamente à relação. Como é que é uma relação? Quando nós somos insultados, como é que nós reagimos? O que nós devolvemos? Nós bendizemos. Olha como é que nós estamos nos tornando, irmãos. Isso é o que nós vamos nos tornar. Esse amor aperfeiçoado vai nos tornar pessoas que, quando são insultadas, bendizem. Quando são amaldiçoados, abençoamos. Quando são amaldiçoados, abençoa. Quando são perseguidos, suportam. Olha como é que é a reação. Olha o espírito que a gente vai ganhando. E ele está dizendo para eles, vocês não estão sendo assim, porque vocês estão arrogantes, vocês estão prepotentes, vocês estão equivocados, há um comportamento inadequado na vida da igreja que precisa ser corrigido, precisa ser admoestado, precisa ser disciplinado. E é isso que ele está fazendo à distância. Quando nós somos perseguidos, suportamos. Quando nós somos caluniados, nós somos amáveis. Quando nós somos blasfemados, nós buscamos conciliação. Quando nós somos ofendidos, nós calamos. Nós temos nosso coração curado. Essa é a expressão. Por quê? Porque tudo isso é o que nós estamos guardando nas despensas. Por isso que nós somos os dispenseiros, os guardadores dessas riquezas, das virtudes de Deus, que é o bom perfume exalado na cidade. É as marcas de Cristo visualizado através da vida da igreja, nas relações. Na ausência de agressividade na relação, a ausência de timidez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E ele fala da necessidade que ele vai passando, da fome que ele vai passando. E aí ele diz para ele, olha, eu tô falando isso não é para envergonhar vocês. Porque vocês buscam muita gente para estar tutoriando vocês. Tem milhares de pessoas aí falando, edificando, aí traz de novo aquele ambiente lá de edificar sobre o fundamento. São várias pessoas tutoriando, ensinando, vocês estão ouvindo muita coisa, muitas frases de efeito, muitos ensinos, muitas coisas. Agora, os pais de vocês não são muitos. E nós, eles colocam como pais, nós somos pais, nós geramos vocês em Cristo Jesus através do Evangelho. Então coloca aí, anota aí, o que é gerar? Gerar é quando começa a inspirar pessoas a partir desse comportamento
mais amável, tolerante, bondoso, abençoador. Porque é o amor que vai aparecendo nas difíceis relações. E é isso que gera uma pessoa. É isso que gera um discípulo, é isso que gera um filho. Que tem a semelhança de Cristo Jesus e que é gerado através do Evangelho. O Evangelho é o meio pelo qual a graça ela é expressada de forma concreta, transformando o nosso entendimento e, por isso, também a nossa conduta e comportamento no momento subsequente. E ele fala, vocês são meus filhos amados. Eu não estou dizendo tudo isso, porque quando ele fala tudo isso, traz um contraste. Porque ele está dizendo, olha a maneira que vocês estão se comportando e avalia como é que nós nos comportamos no meio de vocês. Olha como as coisas não estão coerentes. E isso não pode acontecer. Não pode, queridos, e nós não podemos correr esse risco de estar falando uma coisa, de estar crendo numa coisa e estar mantendo um outro tipo de comportamento, um outro tipo de conduta, sem que sejamos advertidos quanto a isso. Para que haja um arrependimento, um contristamento no nosso coração. Uma transformação no nosso entendimento. Porque ele está dizendo, eu não estou dizendo isso para envergonhar vocês, eu estou dizendo isso como pai, eu estou dizendo isso porque vocês são meus filhos amados. Vocês têm tutores, mas eu estou me colocando como pai de vocês aí. Mas vocês estão arrogantes. Mas aí ele diz, eu vou mandar o meu filho Timóteo para ir. Meu filho Timóteo vai para aí, porque esse meu filho, que é irmão de vocês, que foi gerado também na minha vida, ele vai fazer vocês lembrar dessas coisas. E como que ele vai fazer lembrar? Que não é falando. Ele está dizendo assim, quando vocês conviverem com Timóteo, vocês vão me ver. E aí vai despertar uma memória que vai gerar esperança. Quando vocês começarem a conviver, ele não vai lá, Timóteo, para sentar eles numa sala de aula e lembrar de tudo que foi visto e estudado. Não, ele vai conviver e nessa convivência vai haver uma visualização de semelhança. E aí vocês vão ver quem eu sou e por que eu tenho autoridade de estar admoestando, disciplinando a vida de vocês. Timóteo vai estar aí. E vocês vão lembrar como é que eu andei. E aí ele diz, sejam meus imitadores, me imitem. A minha maneira, a minha conduta, o princípio, aquilo que eu fui dispensando para vocês, aquilo que eu fui dando para vocês, como eu tenho dado em todo lugar, em todas as igrejas, em todas as cidades que eu tenho passado. Para que vocês também se tornem esses pés que abençoam. Essa voz que proclama as verdades que libertam. E aí eu quero que vocês abram ali, nem precisa abrir, mas que vocês anotem 2 Timóteo, para a gente não perder muito tempo. 2 Timóteo, ali no 1º capítulo, a partir do versículo 7, diz assim, presta atenção, depois tu lê. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. E graça que nos foi dado em Cristo Jesus, junta antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo.
e que se manifesta agora com o aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida, esclareceu, trouxe a revelação, os dispenseiros dos mistérios, ele trouxe luz à vida e a imortalidade mediante o Evangelho. É o Evangelho que gera, é o Evangelho que gera esse homem ressuscitado, para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei que eu tenho crido, que estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha o depósito aí, olha o dispenseiro aí chegando. Mantenha o padrão dessas palavras, Timóteo, que ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Guarda o bom depósito. Sabe por que guarda o bom depósito? Porque aqui é a carta testamento. Aqui é a última carta de Paulo. Paulo é martirizado, é morto, é decapitado nesse ambiente da prisão, da segunda prisão romana. E ele manda uma epístola para Timóteo e diz: guarda o bom depósito, continua sendo esse dispenseiro. Assim como eu te enviei lá para Corinto, aquela época lá, e que tu foi lá, uma semelhança de mim. Quando eles olharam para ti, eles lembraram de quem eu era no meio deles. Porque é isso que acontece conosco, irmãos. A vida da igreja vão sendo levantadas referências, e a gente vai olhando pela fé, e a gente vai imitando, e a gente vai caminhando, e vai formando a nossa identidade, e vai gerando mais filhos, e isso é incontável. Essa igreja nunca mais vai parar até a volta de Jesus Cristo. E aí no final ele diz: muito em breve eu vou aí, e aí eu quero ver vocês falando, o que eu tenho ouvido eu quero ver de vocês, se vocês são arrogantes ou se vocês têm poder de Deus. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas sim de poder. Vocês querem que eu vá aí com a vara, com o espírito de mansidão? Quando eu for aí, ele está dizendo, eu vou ver essa arrogância de vocês, porque quando a gente convive, a gente percebe, quando a gente está junto dia a dia, a gente percebe se o Espírito aí é o Espírito poderoso de Deus, que nos deixa amáveis, que nos deixa generosos, que nos deixa também ousados para ministrar, para admoestar, para consolar, para animar. Quero ver se vai ser esse poder ou se vai ser essa arrogância, essa presunção de si mesmo equivocada, engordada. E aí, quando eu chegar aí, se depois dessa carta que eu estou enviando, quando eu chegar aí, se não houver arrependimento, se não houver transformação, eu vou ter que chegar aí com vara para os meus filhos. Mas se houver um arrependimento, se houver uma receptividade disso que eu estou enviando, como admoestação em amor, aí eu vou chegar aí com o espírito de mansidão. Então é isso, queridos, que eu queria trazer para vocês nesse capítulo, linkado com essa epístola de Timóteo, porque esses são os dispenseiros. A igreja, ela é aquela que tem os mistérios. Quais os mistérios? Os mistérios da autoridade, para poder ser exemplo, para poder ser referência, para admoestar quando tem que admoestar, quando é uma comunidade ou um filho que necessita de correção e que tem o coração para isso. Essa igreja é uma igreja preciosa, queridos, porque se Paulo escreveu essas coisas, é porque ele percebeu no Espírito que havia uma receptividade para isso. Eram filhos. Tem uns que a gente nem gasta tempo falando ou mandando uma carta dessas porque não tem ouvidos. Mas nós queremos ser filhos para poder ser corrigidos quando necessário, disciplinados quando necessário, animados. Amém, irmãos? Então, isso que eu queria que vocês guardassem no coração de vocês nesse capítulo 4. Tão rico esse capítulo aqui. Tão rico, forte, tão duro, né? Mas tão rico que às vezes a gente precisa ter a nossa arrogância tratada. Aqui fala de uma arrogância coletiva. Um olhar altivo coletivo. Porque assim como pode vir um quebrantamento coletivo, pode vir uma humildade coletiva, pode também subir um espírito de altivez que também é coletivo.
Amém, queridos? Graças a Deus. Paulo estava lutando ali, guerreando ali, trabalhando ali arduamente para estabelecer ali naquele lugar um lugar de vida eterna, um lugar de manifestação do Evangelho e de geração de novos discípulos de Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, uma boa noite a todos. Até semana que vem. Meditem. Espero que vocês tenham lido antes esse capítulo 4, para que vocês possam ter uma visualização um pouco melhor depois dessa explanação. Juntem, conectem aí esse 1 Timóteo a partir do versículo 7. E na semana que vem a gente dá continuidade já entrando no 5º capítulo, tá bom? Deus abençoe vocês, uma boa noite aí, em nome de Jesus. Beijo.